Professores do Maranhão cobram providências do novo secretário municipal de educação. Pesquisa conseguiu identificar informações genéticas do vírus da Zika. Olá, boa tarde. Até amanhã, a juventude rural de todo o Brasil se reúne em Brasília para participar da oficina de diálogo sobre o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o evento tem como objetivo discutir as demandas dos jovens do campo e priorizar as propostas que vão integrar o plano. Segundo a assessora de juventude do MDA, Luísa Dulce, o encontro é importante para ampliar a discussão sobre o papel e o espaço da juventude nesse Brasil rural contemporâneo. Debates sobre os 5 eixos propostos pelo plano estão em pauta: terra e território, trabalho e renda, educação do campo, qualidade de vida e participação e democracia. No Maranhão, professores cobram providências do novo secretário municipal de educação, Moacir Feitosa. O período letivo na rede municipal deveria começar nesta segunda-feira, mas sem diálogo com a prefeitura, professores decidiram realizar uma paralisação de advertência. Na pauta de reivindicação, os velhos problemas como infraestrutura precária das escolas, insegurança, regularização do serviço de transporte na zona rural, entre outros. E nós exigimos que a Prefeitura de São Luís tome providências urgentes, porque senão nós não iremos iniciar o ano letivo de 2016. Em 2014 fizemos uma greve, em 2015 a situação das escolas pioraram e até agora a omissão da prefeitura tem prejudicado a educação pública, tem prejudicado as nossas crianças e nós não aguentamos mais. Os professores se concentraram em frente à prefeitura na Praça Pedro II e exigiram a presença do prefeito Edivaldo Holanda, que, segundo a categoria, há 15 meses não recebe os professores para discutir os problemas da educação. Empossado há menos de uma semana, o novo secretário de Educação, Moacir Feitosa, garantiu que iniciará um diálogo com a categoria. Vocês sabem que eu assumi na quarta-feira, às 10 da manhã. Cheguei à secretaria às 15 horas e comecei a fazer o diagnóstico da situação, não é? Então, eu estou naquela fase de levantamento das dificuldades. Agora, ao ser convidado pelo prefeito Edivaldo Holanda, ele me pediu que procurasse conversar o máximo possível com os professores para que pudéssemos construir uma agenda para dar solução aos problemas que estão aí candentes, que vocês, em relação a uma boa parte deles, têm uma grande razão de protestar, de reivindicar. Mesmo no momento de crise, o setor de rochas ornamentais está crescendo no Brasil. O Espírito Santo é responsável por 90% das exportações. E nesta época do ano, empresários do mundo inteiro visitam uma feira na Grande Vitória. Cores, formas, tamanhos. Algumas parecem ter sido esculpidas à mão. Esta aqui é tridimensional. Estas e outras rochas ornamentais estão expostas na Feira Internacional do Mármore e Granito, que há 40 anos acontece na Grande Vitória e reúne visitantes do Brasil e do mundo. O setor de rocha ele vem crescendo, assim, todos os anos vem crescendo. E ano passado foi um ano ruim, principalmente no mercado interno, a gente aumentou um pouco, aumentou 4%, um valor pequeno. Mas mesmo com esse momento de crise, que vários setores estão encontrando muita dificuldade, o setor de rochas conseguiu ir bem. Em 2015, o Brasil movimentou 1,209 bilhão em exportações. Os capixabas foram responsáveis por mais de 90% das vendas no mercado internacional. Normalmente a gente vê as pedras ornamentais em pisos, paredes, bancadas. Só que uma empresa italiana pegou uma pedra capixaba e transformou, sabe no quê? Exatamente num sofá, onde eu estou sentada, para você ver que a criatividade não tem limites. Vadim, que é o diretor desta empresa italiana,
diz que não há limites para usar a criatividade e as pedras ornamentais podem ser usadas tanto em ambientes externos quanto internos. Sobre a feira, ele enfatizou que é uma grande oportunidade para bons negócios e a expectativa é sempre boa, apesar do momento difícil que o mundo passa. Hoje nós temos a garantia de que o nosso produto é de excelente qualidade e atende a qualquer público no mundo inteiro. Prefeitura de Alfenas, em Minas Gerais, decretou situação de emergência por causa dos estragos causados pela chuva no último domingo. O temporal transformou esta rua em um verdadeiro rio. No centro de Alfenas, árvores foram derrubadas pelo vento e muitos moradores tiveram prejuízos. Nem o muro deste cemitério resistiu. Alguns pontos da cidade foram atingidos por grandes blocos de granizo. A Justiça Federal proibiu a pesca na Foz do Rio Doce, em regência no litoral de Espírito Santo. A intenção é garantir a saúde das pessoas e do meio ambiente, já que a lama da mineradora Samarco continua no mar. Os estudos ainda não concluíram se há contaminação da água. A Samarco afirma que já entregou mais de 2.000 cartões com dinheiro para os pescadores e que continua o trabalho de recuperação. O Espírito Santo é o primeiro estado do país a implantar o projeto Cidadania nos Presídios, do Conselho Nacional de Justiça. A partir de agora, os processos dos presos condenados serão reavaliados e os detentos poderão ter benefícios, entre eles o perdão da pena. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski, participou do lançamento. Um grupo de 150 estudantes de medicina da Universidade do Estado da Bahia protestou nesta manhã contra a falta de estrutura do curso. Segundo os alunos, faltam professores e locais para o ensino prático da profissão. Os docentes também fizeram um dia de paralisação. No Rio de Janeiro, uma pesquisa realizada pela Fiocruz e UFRJ conseguiu identificar informações genéticas do vírus da Zika. Os pesquisadores analisaram o vírus encontrado no líquido amniótico de grávidas de Campina Grande, na Paraíba, e conseguiram fazer o sequenciamento do genoma, ou seja, identificaram a ordem completa das informações genéticas do vírus. Os cientistas também isolaram o Zika no cérebro dos bebês que elas geraram. Eles tinham microcefalia e morreram logo depois do nascimento. Para os pesquisadores, mais uma evidência da associação entre o Zika e a má formação cerebral. Segundo os responsáveis pelo estudo, os resultados são fundamentais para entender o comportamento do vírus no organismo, desenvolver vacinas, testes diagnósticos e terapias eficientes contra o Zika. A partir dessa informação, a gente pode tentar entender por que esse vírus, por exemplo, está preferencialmente infectando células neuronais da criança e não infectando células neuronais dos adultos, ou no caso das mães grávidas, por exemplo. Além disso, é importante saber todo o genoma ou todo o DNA referente ao vírus para poder tentar identificar regiões que são mais específicas desse vírus, que não cruzam com outras infecções virais, como dengue, que circula bastante no Brasil. Segundo o pesquisador do Laboratório de Virologia da UFRJ, o próximo passo será definir como o vírus age no organismo humano para causar a doença. Por que esse vírus consegue ter preferência por um tipo de célula e ausência de infecção em outros tipos celulares? Porque é importante a gente identificar por como e por que esse vírus está infectando essas células e causando essa patologia. O número de casos confirmados de microcefalia no país subiu quase 10%. Na semana passada eram 462, agora são 508, a maioria na região Nordeste. O Ministério da Saúde não informou o total de casos relacionados ao vírus da Zika. Na semana passada eram 41, outros 3.935 estão em análise. 27 bebês morreram por causa da má formação. Apenas os estados do Amapá e do Amazonas não têm notificações de microcefalia. Diferença de renda entre jovens que concluem o ensino médio diminuiu na última década. É o que mostra o levantamento realizado pela organização não governamental Todos pela Educação. Mais jovens brasileiros estão concluindo o ensino médio fundamental. Nos últimos 10 anos, a taxa de conclusão do ensino médio entre os jovens de até 19 anos aumentou 15 pontos percentuais. Também houve melhora entre os jovens de até 16 anos que concluíram o ensino fundamental, quase 14 pontos percentuais. O avanço
é para ser comemorado, mas é uma comemoração com cautela, porque ainda existem muitos jovens que não estão concluindo, né? O positivo é que essa curva é ascendente, mas a gente ainda precisa avançar muito. Os números mostram que ainda há desigualdade quando o critério analisado é raça e cor. Os jovens pretos e pardos são os que menos concluem o ensino médio e fundamental no Brasil. Em 2014, 66% dos jovens pretos e 67% dos pardos de até 16 anos concluíram o ensino fundamental. Entre os brancos, esse número é de quase 83%. No ensino médio, a desigualdade é menor. Entre os jovens de até 19 anos, cerca de 50% dos pretos e pardos concluíram a escola, contra 66% dos brancos. Uma das metas do Todos pela Educação é que até 2022, 90% dos jovens de até 19 anos concluam o ensino médio e 95% terminem o fundamental. Até lá, é preciso mais avanços e muito esforço. A gente vê que precisaria ter um pouco mais de vigor, um pouco mais de força, sobretudo dos governos, mais continuidade das políticas públicas. O Brasil ainda tem uma tradição de a cada mudança de gestão, interromper muitas políticas que estão dando certo e começar tudo de novo. Isso vem diminuindo também, mas ainda acontece muito. Caravana percorre o Brasil para promover a cidadania entre caminhoneiros. Um dos principais objetivos é combater a violência contra as mulheres. Elcio é caminhoneiro há mais de 20 anos. Ele veio de longe, do norte do país, com a mulher e o filho. Na caravana Siga Bem, ele aproveitou para cortar o cabelo e conhecer o tema deste ano da campanha, a violência doméstica contra a mulher. Eu já tive presente disso aí, né, que eu vim ver com o meu irmão um tempo por causa disso aí. Então é uma coisa muito ruim pra gente, a família, abala a família. Desde maio do ano passado, o projeto já rodou 33 mil quilômetros, passando por 110 cidades. A gente leva essa possibilidade de se comunicar com os caminhoneiros e, claro, levar para a comunidade local um pouco de entretenimento, de cultura, de responsabilidade social. Os dados da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, de janeiro a outubro do ano passado, mostram que 85% das mulheres já sofreram violência doméstica. E em quase 70% dos relatos, as violências foram cometidas por homens com quem as vítimas tinham ou já tiveram vínculo afetivo. Entre as mais de 60 mil denúncias de violência contra a mulher, quase metade se refere à violência física e 30% à violência psicológica, além de relatos de agressão moral, abuso sexual, violência patrimonial e cárcere privado. Entre as atividades da caravana está o espetáculo O Cassino do Cupido, que mostra, de forma lúdica, que ser valente não é ser violento. Eu sei que tu tá merecendo é um soco no meio dessa sua cara. Não! Os motoristas que passam por aqui pela caravana Siga Bem, eles são nossos multiplicadores. Eles sabendo disso, assistindo teatro, eles já vão saber do Ligue 180. E se eles presenciarem alguma situação de risco, de violência contra a mulher, ele pode ligar o 180 e ele não vai ser identificado e vai salvar talvez a vida dessa mulher. E você vai ver a seguir. Polícia Federal cumpriu 51 mandatos judiciais em mais uma fase da Operação Lava Jato. E ainda, a atual campeã mundial de taekwondo na categoria 57 quilos conquistou o ouro no evento teste do Rio. Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redngt.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 38 90 3259. O Jornal Metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.